Você está ouvindo Hora do Blush. Hora do Blush. Na Sul América Seguros Paradiso FM. É isso aí, nós estamos de volta agora às 5h46 e eu quero 9 é o número e você responde a seguinte pergunta: qual é a sua tática infalível na hora da conquista? Vai respondendo, daí que a gente vai começando o nosso papo aqui com a Renata de Azevedo. Ela é psicóloga, especialista em terapia de casal, coach de relacionamento, psicoterapeuta individual e de casal, e o nosso assunto é relacionamento, é essa hora da conquista. Renata, muito boa tarde, é um prazer ter você aqui no Blush. Boa tarde, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Imagina, e sempre bom a gente falar sobre conquista, né? Isso dá um trelelê nos ouvintes, que os ouvintes adoram participar. E é bom a gente falar logo no final do ano, porque o ano novo se aproxima, né? Então Sim. A gente pode ter dicas preciosas aí para as pessoas conquistarem, né? Seus parceiros, suas parceiras, enfim. Agora, um fato curioso é que você começou a se interessar pelo tema relacionamento a fim de encontrar uma forma de melhorar os seus próprios, né? Isso. E tinha a questão de achar que não daria muito certo e tal. As pessoas em geral ainda se acham incapazes de ter um bom relacionamento hoje? Sim, isso é muito comum. Assim como eu me achava incapaz, né? Muita gente tem essa crença de que é sorte, de que eu não vou conseguir, todo mundo consegue menos eu. Eu não sei o que fazer para ter um bom relacionamento. Uhum. Então isso é muito comum hoje em dia. As pessoas acham que é uma mágica, que você precisa nascer sabendo aquilo ali, ou então não vai rolar. Uhum. Eu descobri que não é isso, né? Eu descobri em mim mesma, porque Sim, eu tinha a mesma crença. Com as suas experiências, você realmente descobriu que não era isso. E aí você começou o quê? A pesquisar mais sobre isso e fez novas descobertas, foi isso? O tempo todo eu tô fazendo novas descobertas, né? Na verdade, eu percebi que não era sorte, simplesmente, ou destino, quando eu comecei a estudar sobre o assunto. E aí eu comecei a me descobrir, comecei a entender mais sobre mim e sobre o tema relacionamento. E comecei a usar em mim. Uhum. E aí vi que tinham coisas que eu poderia fazer que iriam me trazer essa capacidade, digamos assim, né, de ter um bom relacionamento. Sim, sim. Agora, quais são as queixas que você mais ouve durante seus atendimentos? Quais são as queixas das pessoas em relação ao relacionamento? É muito comum as pessoas falarem sobre rotina, que a rotina do casal é difícil, que tá muito desgastado, que eles estão com dificuldade de divisão de tarefas, né? Principalmente quando tem filhos. Uma das pessoas se sente muito sobrecarregada, aí a outra pessoa se sente mais deixada de lado, né? Então, rotina é uma queixa muito comum, né? A convivência de uma forma geral, Sim, né? sim. A convivência. Outra queixa muito comum é traição. Porque justamente essa convivência vai ficando tão insustentável e as pessoas não fazem nada pra melhorar, acaba levando a uma situação mais grave, como uma traição. Uhum. Mas você não acha também que tem assim tem alguns casais que ficam achando que um relacionamento duradouro, ele precisa ser um mar de rosas todos os dias, e na verdade não é. Acho que a gente aprende com a vida que o relacionamento, ele tem seus altos e baixos, e eu acho que quando a gente aprende a administrar a crise, a gente tem mais chance de sucesso. E não só administrar a crise, mas aceitar que a crise se faça presente, porque vai se fazer, você não acha? Sim, com certeza. É impossível você ter um relacionamento longo, sem crise, sem altos e baixos. Elas vão existir porque a gente tá mudando o tempo todo, a vida tá mudando, o cenário tá mudando. Então a gente precisa se adaptar a esse novo cenário. Normalmente, em algumas fases de adaptação, rola uma certa crise. Pode ser que não, mas é comum que aconteça, porque precisa se readaptar. Exatamente. Agora, só pra gente terminar, né? Na sua vivência, você percebe que as pessoas ainda carregam traumas de outras relações e que isso faz com que seja difícil se relacionar com uma outra pessoa? Sim, porque as pessoas acabam achando que todo mundo é igual. Então, se eu tive esse problema num relacionamento antigo, eu vou ter esse problema num novo relacionamento. As pessoas acham que vão só trocar de pessoa. E que normalmente não é assim, né? Normalmente vem outros desafios, né? Exatamente. Tá certo. Olha, daqui a pouco a gente volta com esse papo bom sobre relacionamento. Se você quiser fazer alguma pergunta pra Renata, 99667-9119 é o número do nosso WhatsApp. A gente vai de música, daqui a pouquinho a gente volta. Quem tem o aplicativo Sul América Auto, tá com tudo. Baixe o seu.
Você está ouvindo Hora do Blush Hora do Blush. na Sul América Seguros Paradiso FM. É isso aí, nós estamos de volta, 6h06. Deixa eu te contar da nossa promoção, valendo par de ingressos para o pré-réveillon do Rio, na Marina da Glória, dia 29 de dezembro, último sábado do ano, com Dilcinho, Thiago Martins, bloco que se chama Amor e muito mais. E você pode participar no 996679119, respondendo a seguinte pergunta: qual é a sua tática infalível na hora da conquista? A gente está conversando aqui hoje com a Renata de Azevedo. A Renata é psicóloga, especialista em terapia de casal, coach de relacionamento, psicoterapeuta individual e de casal também. E a gente está falando exatamente sobre isso, sobre relacionamento, sobre a hora da conquista. E Renata, você criou 2 métodos, né? O método relacionamento é mais que amor e mais que amor próprio. Vamos falar primeiro desse método relacionamento é mais que amor, que é voltado de forma geral para os casais, não é isso? Isso mesmo. Conta um pouquinho desse método. Relacionamento é mais que amor, esse nome significa que o amor é muito importante, sim, mas que ele não é o suficiente para segurar um relacionamento. Você precisa de mais do que isso para ter um relacionamento bom, saudável, duradouro. Porque também não adianta ter um relacionamento duradouro que seja ruim. Sim, claro. É bom que seja um relacionamento bom e saudável. Então, no método, o casal vai desenvolver as habilidades que ele precisa e vai entender o que faz com que ele não tenha um bom padrão de relacionamento, o que faz com que ele siga padrões antigos, como é que ele pode mudar esses padrões para ter padrões mais saudáveis, mais condizentes com o momento do casal hoje em dia. Então eles aprendem todas as habilidades que são necessárias, e isso varia de casal para casal, né? Porque Claro. cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua especificidade. E a sua história também, né? Exatamente. Mas eles aprendem tudo aquilo que eles precisam para ter um bom relacionamento, para ter um relacionamento melhor do que era antes. Agora, como é que é feito, como é que é aplicado esse método na prática? São 2 encontros entre mim e o casal. São encontros estruturados. A gente vai falar sobre personalidade, como é que a personalidade de cada um influencia no relacionamento. A gente vai falar sobre passado, traumas, mágoas, frustrações, histórico do relacionamento, coisas boas também, né? Lógico. História do casal, história individual, comunicação, como fazer para ter uma comunicação melhor, porque isso é a base do relacionamento. Exatamente. Tem casais que não conseguem se comunicar bem, né? Nossa, demais. Que, assim, na primeira frase já tem uma briga. Isso, né? Exatamente. Então eles aprendem a como se comunicar melhor para que eles consigam de fato ter um diálogo saudável, que possam resolver problemas baseado nisso. A gente fala sobre padrões arraigados que geram a maior parte das brigas. A gente fala sobre troca de afeto, reconhecimento, se ouvir, ouvir um ao outro, né? Claro. Falar. Enfim, tudo isso a gente faz nesses 2 encontros para que o casal desenvolva essas habilidades. E o outro método, o mais que amor próprio? O Mais Que Amor Próprio, ele é o filhote do Relacionamento é Mais Que Amor. O primeiro surgiu o Relacionamento é Mais Que Amor, depois surgiu o Mais Que Amor Próprio, porque muita gente quer se desenvolver, só que não tem um par atualmente. Sim. E a pessoa quer se preparar para relacionamentos futuros e quer estar melhor com ela mesma, independente de ter um relacionamento ou não. Né? Ou também as pessoas têm um relacionamento, mas o seu par não quer participar. Então ela pode participar sozinha. Então o Mais Que Amor Próprio é um método individual. Tá. Né? É o filhote do relacionamento é mais que amor. Sim. E é importante, né? Você falou da pessoa se gostar também, né? Da importância da pessoa se gostar pra depois gostar do próximo. Isso parece um pouco clichê, mas isso é muito. Isso parece não, isso é um pouco clichê, porque todo mundo fala, temos que nos amar primeiro para amar o outro e tal. Mas é verdade, né? Porque Isso. a autoestima é muito importante também pra você se relacionar com o outro, né? Sim, com certeza. É você se priorizar, é você se colocar em primeiro lugar. Coisa que as pessoas muitas vezes colocam o outro em primeiro lugar. E aí você coloca o outro em primeiro lugar. A sua relação acabou o seu mundo. Sim. Porque você não tem mais vida, a sua Você vida não é tem o chão. outro. Né? As pessoas não sabem mais o que fazer. Então é muito importante as pessoas se colocarem como prioridade, se amar realmente, desenvolver o amor próprio, a autoestima, pra ela saber se realmente aquela relação é o que ela quer, se ela de repente não tá ultrapassando alguns limites dela.
E aí não tá bom pra ela mesmo, né? Pode estar bom pro outro, mas e pra ela? Sim, exatamente. Então é muito importante essa questão do amor próprio, do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, pra que ela tenha uma relação saudável. Senão não vai ser saudável. Claro. E você já percebeu, assim, tanto num método quanto no outro, principalmente no método voltado para os casais, você já teve alguma percepção no meio dessas 12 sessões que você percebeu que nem uma parte nem outra do casal tinha consciência de que isso estava acontecendo? Sei lá, você já descobriu, por exemplo, um relacionamento abusivo no meio dessa história e ninguém sabendo o que estava fazendo, né, praticando o relacionamento abusivo? Já aconteceu de você falar, ih, caramba, peguei o X da questão aqui e vou ter que conversar com esse casal? Já passou por um desafio assim? Sim, já passei por desafios assim, de ter que falar de assuntos mais sérios, Mais né? delicados, mais né? delicados, né? Isso acontece sim. E normalmente relacionado com essas questões de falta de limite, né? Relacionamentos que não tem muito essa individualidade, né? Esse limite. E as pessoas acham que isso é muito normal, não é. As pessoas aceitam tudo porque acham que é isso mesmo, eu tô no relacionamento, eu tenho que aguentar. E não é isso, não é assim, Não né? é assim. Então, principalmente quando os dois acham que isso é normal, que eles merecem isso mesmo, que todo relacionamento é assim. Então, isso é um pouquinho mais desafiador mesmo, porque é uma crença que o casal tem. Sim, né? e aí, de que tá tudo bem. E aí, só pra gente terminar, acontece de você ter que fazer mais um grupo de sessões? Ah, sim. Sim, de vez em quando acontece, sim. Às vezes a gente precisa aprofundar um pouco mais, né? Porque essas 12 sessões, elas têm a base do coaching. Então a gente vai muito pra ação, pro resultado. Mas às vezes a coisa é mais profunda, a gente precisa ir pra um autoconhecimento raiz mesmo. Sim. Sabe? E aí pra uma 12 sessões não terapia. são suficientes, Isso, né? aí a gente precisa de mais. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com esse papo bom aqui sobre relacionamento com a Renata de Azevedo. Se você quiser fazer a sua pergunta, 996679119, a gente volta já, vamos de música. Patrocínio Sul América Seguros e TIM. Estamos de volta, agora são 6 horas e 26 minutos. E deixa eu te contar da nossa promoção, valendo par de ingressos pro pré-Réveillon do Rio, na Marina da Glória, dia 29 de dezembro, último sábado do ano, com Dilcinho, Thiago Martins, bloco que se chama Amor e muito mais. Então, para participar, faz assim, 996679119, responde a seguinte pergunta, esse é o número do nosso WhatsApp, né? E aí você responde a seguinte pergunta, qual é a sua tática infalível na hora da conquista? E aí eu tenho respostas aqui e vou começar com a Juliana Vicente, que diz assim, minha tática infalível é aquela olhada e encarada no bofe, tipo assim, cheguei chegando. Ah, Juliana, tá saidinha, hein? O Adriano Braga diz assim, falar um poema ou palavras bonitas é infalível e toda mulher gosta de ouvir coisas bonitas. Cláudia Gonçalves, acho que não existe fórmula, é agir com naturalidade, ser espontânea e sincera com você mesmo e com a outra pessoa. Delma Tenório, a minha tática é o olhar. Ele diz tudo e não é preciso que falemos nada. Uau! E por fim, a gente tem o Bruno Luiz, que diz, minha tática é ser engraçado e gentil, além de nunca mostrar interesse de primeira na pretendida. Ah, tá fazendo jogo duro, né, Bruno? Beleza. Então, olha, vocês continuem participando, que daqui a pouquinho eu vou dar o resultado da promoção. A gente continua o nosso papo, na verdade, a gente vai pro último bloco aqui do nosso papo de hoje com a Renata de Azevedo. Ela é psicóloga, especialista em terapia de casal, coach de relacionamento, psicoterapeuta individual e de casal também. E aí, Renata, eu vou começar esse bloco com a pergunta da nossa querida Juciana. Ela diz o seguinte, as amizades da parte do homem impedem que um relacionamento dê certo em todos os sentidos, seja no sentido virtual ou não? Não. Não, a resposta é não. Por quê? Diga lá. Por quê? Porque as pessoas têm amigos. Imagino que você tem amigos, amigas, espero muito que tenha. Se não tiver, por favor, tenha. Arrume. Né? O seu namorado, seu marido também vai ter. Imagina se vocês dois ficarem fechados no mundinho de vocês, vai dar problema, uma hora vai interferir negativamente no relacionamento. Então, trabalha a sua insegurança, trabalha o seu ciúme, tenha uma autoestima melhor, porque você ficar controlando a outra pessoa não vai fazer com que a outra pessoa não te traia
ou não termine contigo. Sim, a gente tá falando de liberdade também, né? Exatamente. Ter liberdade ao outro pra ter amigos, pelo amor de Deus, né, Com gente? certeza. É. Bom, pra gente terminar, queria saber se você, quer dizer, eu tenho certeza que você tem uma dica pro nosso ouvinte que tá querendo começar 2019 com um amor maravilhoso, vivendo histórias loucas de amor e de paixão, ou então aquele ouvinte que tá a fim de arrumar um amor tranquilo, seguro. E aí? Sim, temos. Trabalhamos com essa dica. Trabalhamos com essa dica. O mais importante é você estar bem com você mesmo. Porque se você estiver bem, você vai conseguir ficar bem com qualquer outra pessoa, você vai conseguir transmitir isso pro outro. Porque se você ficar desesperada e fazendo disso a sua tábua de salvação, você vai passar esse desespero pra outra pessoa e possivelmente você vai fazer besteira nos seus relacionamentos quando estiver conhecendo pessoas. Se você estiver bem consigo mesma, aquela pessoa nova vai ser só um acréscimo na sua vida. E não vai ser a única opção de felicidade pra você. Isso torna a relação muito mais saudável, né? Senão você fica muito ansiosa e a relação fica pesada. Isso desgasta muito. E eu acho também que tem uma coisa que você falou aqui em algum bloco, né? Acho que no bloco passado, a questão do respeito também, né? A gente respeitar o outro, respeitar quem ele é, né? Porque também tem gente que começa uma relação já querendo mudar a outra pessoa. Sim, né? Exatamente. Né? Acha que, eu vou estar com a pessoa, ela vai mudar por mim, Ela vai mudar fazer por amor. o que eu quero, o que eu imaginei. E também uma coisa de ficar imaginando aquela pessoa perfeita, que não existe, né? Somos todos seres humanos, não somos perfeitos, graças a Deus. Mas, enfim, ficar também criando uma expectativa em relação ao outro, né? Sim, atrapalha muito. Expectativa é sempre um problema, porque a pessoa nunca vai conseguir chegar naquele príncipe ou princesa que você tá sonhando. A pessoa sempre vai te frustrar de alguma forma, sempre vai fazer alguma coisa, pequena ou grande, que você não gosta. Todo mundo. E você também, com certeza, em algum momento vai fazer alguma coisa que o outro não gosta. E isso faz parte, Faz parte, é normal. Ninguém vai ser 100% agradável o tempo todo. Até porque o que é agradável pra mim pode não ser pro outro e vice-versa. Claro, com certeza. Muito bem, aí estão as dicas da Renata de Azevedo, que é psicóloga, conversou aqui comigo hoje. E aí, Renata, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes que estão interessados em entrar em contato com você, enfim, tem site, perfil no Facebook, telefone, fica à vontade. Certo. Então, gente, vai ser um prazer. Quem quiser entrar em contato comigo, meu site é www.renatadeazevedo.com.br. O telefone do meu consultório é 97-152-9120. Eu atendo na Barra, na Quinta da Boa Vista e no Flamengo. E meu perfil no Instagram é renatadeazevedo.psi. Tá certo, então tá aí, ó, todos os caminhos até a Renata. Você que gostou do papo aqui, pode entrar em contato com ela. E eu te agradeço demais, te desejo um Feliz Natal. Muito obrigada, e eu um que Feliz agradeço. Ano Novo também. Muito obrigada e até a próxima, Renata. Obrigada pra vocês também. Valeu, Até a próxima. um beijo, vamos de música.